Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Aston Villa, que chega a mais uma vitória sob o comando de Unai Emery e agora vencem o Fulham por 1-0. Um placar que não resume o domínio que o Aston Villa teve no jogo, criou as melhores chances e dominou completamente o adversário, que poucas vezes teve presença ofensiva no jogo. Eu acho que o que impressiona mais do trabalho do Unai Emery não é só ele fazer melhor proveito das peças ofensivas, o Ollie Watkins ter voltado a ser um artilheiro na mão dele, mas sim a capacidade de marcação, como o time protege bem o seu gol. É impressionante como o Aston Villa virou uma equipe extremamente sólida, tanto na defesa quanto no ataque, como no meio-campo. E é o que já falava há muito tempo, né? Era uma equipe que estava a um grande técnico de fazer estrago, né? Porque a gente tinha um time que notavelmente era muito talentoso antes, né? Com o Dan Smith, com o Steven Gerrard, mas ficava nítido, né? Taticamente o time tá fraco, né? Dá para fazer mais. Chegou o técnico que sabe fazer mais com poucos, né? E tá aí o Aston Villa na quinta posição. Lembrando que ele herdou o time na 16ª posição, lutando contra o rebaixamento. Se não me falha a memória, a campanha do Aston Villa com o Gerrard era duas vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Alguma coisa nessa natureza. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas acho que o Gerrard só tinha 2 vitórias no comando do Aston Villa. O Emery já tem 14. Então, assim, é impressionante o que o Unai Emery fez. Se ele tivesse desde o início do campeonato, obviamente o Aston Villa, com esse tipo de desempenho, estaria entre os 4 primeiros, né? Estaria à frente do Newcastle. Inclusive, eu acho o elenco do Aston Villa tão bom, até melhor que o do Newcastle. Estaria ali, talvez, até à frente do Manchester United. Acho difícil chegar em top 4. Primeiro porque o Aston Villa tem alguns jogos a mais, né? Tem 2 a mais que o Newcastle está 5 pontos à frente, o United também, e tem 3 a mais que o United. Tudo bem, alguns jogos extras desses times são contra times de Big Six, mas ainda assim, né, é uma vantagem difícil de tirar, né? Eles deveriam ter uma regularidade que é muito difícil para um time que está nesta posição ter. Então, assim, passar os times de meio de tabela, né, tendo o desempenho que o Aston Villa tem, ok, porque são times de meio de tabela por motivo, eles tropeçam mais, eles acabam, assim, não convertendo todas as suas chances, mas passar pelo Newcastle United na tabela é um desafio de outra grandeza e acho difícil de acontecer. Embora, jogando desse jeito, não dá muita margem para erro para os times da frente, mas eu acho que assim, o que o Emery dá, né, é uma amostra de que um bom técnico, acho que bom até muito pouco pro Emery, né, um técnico de primeira prateleira pode fazer com um time que tem talento, né? Muitos times estão a um grande técnico de explodir em termos de desempenho. É o que eu acho do Chelsea, por exemplo. O Chelsea não está bem nessa temporada, é uma temporada para se jogar fora em termos de desempenho, mas ao mesmo tempo eu não tenho aquele sentimento de que o Chelsea é uma terra arrasada, né? Na próxima temporada eu tenho expectativas mais altas para o Chelsea do que, por exemplo, para o Tottenham, porque o Tottenham tem uma zaga que é Eric Dyer, Davinson Sanchez, Lenglet, e o Lenglet está por empréstimo, pode ser que ele volte para o Barcelona, pelo desempenho dele acho que volte, né? E tem ali também um Cristiano Romero, entende? Com esse trio de zaga vai aonde, né? Vai jogar em linha de 4, né? Mas quem são os laterais que esse time tem, né? Entende? O Perisic está fazendo a posição de lateral porque não tem lateral esquerdo no time. Então, assim, na lateral direita você pode ter o Pedro Porro, mas ele é claramente mais um ala do que propriamente um lateral. As virtudes dele estão muito mais para ataque do que para defesa, entende? Numa linha de 5 ele pode fazer o trabalho defensivo, mas numa linha de 4, né, onde só tem 2 zagueiros, né, aí é mais difícil. Então, você vê que o Tottenham tá num dilema muito pior, mesmo contratando técnicos de uma qualidade como o de Julian Nagelsmann, né, ainda pode perder o Harry Kane. Então, é aquela história, né? Muitos times estão a um grande técnico de explodir, e outros times ali precisam de mais coisas. O Aston Villa eu sempre achei um elenco muito bom. Aí tem muito mérito do Dan Smith. Se taticamente ele é fraco, né? Em questões de contratação ele sempre foi muito bom, né? A gente vê um time que tem ali Buendia, Bailey, né? Aí você tem o Ollie Watkins, você tem lá Jacob Ramsey, o Douglas Luiz. É um time muito bom, né? Você vê também Ashley Young ali, que é um jogador experiente e produtivo, né? E assim, tem o Troy Mings, que é um bom zagueiro, Emiliano Martinez como goleiro, uma contratação excepcional. São vários jogadores ali que são muito bons. E ainda tem Danny Ings. O Danny Ings foi pro West Ham, que ele era do Aston Villa antes. Eu posso estar... Fiz uma confusão aqui, mas ainda tem outras peças ali que você pode utilizar como um 9, então é um time muito completo, né? Ele tem todas as posições ali e quando o técnico sabe encaixar essa qualidade de talento, são todos jogadores bons, alguns até com aspecto de produção excepcional, né? A tendência é ser isso, é ser um time que consegue se defender bem, consegue atacar bem. E o Unai Emery sempre foi esse cara que maximiza pontos fortes, né? E é um cara que se adapta bem às circunstâncias, né? Porque a gente tem que ter noção do trabalho dele no Vila Real. Ele levou um time que nunca havia ganhado um título assim de primeira grandeza na sua história,
história, e primeira grandeza eu englobo títulos de, tipo, Copa do Rei, né? Isso seria um título de primeira grandeza, né? Títulos que você ganha na primeira divisão, e assim, o único fora da primeira divisão é a Copa do Rei, mas normalmente times de divisões inferiores não ganham, né? Mas um título continental como a Europa League pro Villarreal significa demais, ele ganhou, vencendo de times como o Arsenal, vencendo também o Manchester United na final, e a gente tem que lembrar que na Champions League ele eliminou o Bayern de Munique, ele eliminou a Juventus, né? Ele chegou ao fim do primeiro tempo do segundo jogo empatado com o Liverpool do Jürgen Klopp, né? Pô, já pensou Real Madrid Villarreal na final da Champions, né? E eu não duvidava do Villarreal aprontar, porque todos os jogos que eles tiveram ali na La Liga naquele ano foram jogos difíceis, apertados, então é aquela história, né? O cara conseguiu potencializar um time de médio escalão europeu, né? Na espanhol, né? Europeu também, podemos dizer assim, né? Um título europeu da segunda grandeza, assim podemos dizer, mas para um contexto geral, um título muito grande como a Europa League, é uma semifinal de Champions, né? Era o técnico que o Aston Villa precisava. O Aston Villa não podia ficar só de aposta, entende? Vou trazer o Dan Smith, vou trazer o Gerrard, né? Às vezes dá certo, às vezes você vai ter um técnico jovem que vai dar um baita de um trabalho, mas eu acho que eles chegaram no momento e falaram assim, cansei, eu não vou ficar aqui investindo no Lampa, no Gerrard da vida, eu quero um cara que entregue desempenho. E eles foram atrás do Unai Emery, conseguiram. Eu falei, cara, que contratação de técnico, e olha aí, tá aí, quinto lugar da Premier League, muito merecido, e eu acho que essa é a posição que termina, mas se terminar entre os 4 primeiros, é história, eu acho, eu digo, se terminar entre os 4 primeiros, é obrigação do The Best, do Ballon d'Or, né, FIFA, entende? Eles têm que dar o técnico do ano pro Unai Emery, porque é inacreditável o cara tirar um time que era um deserto tático até a 15ª rodada da Premier League e colocar entre os 4 primeiros, superando times do Big Six, né, e trabalhos muito mais longevos, né? Então, e times que teoricamente têm mais talento. Então, é impressionante. O Aston Villa é uma das grandes novidades positivas dessa temporada, mas a gente sabe explicar porque é o que um técnico pode fazer. O técnico, você pode ter o elenco, você pode ter o talento, mas se você não souber organizá-lo, não adianta nada, né? Você tem os músicos talentosos, precisa do maestro. E o Unai Emery rege essa orquestra como um Hans Zimmer, podemos dizer assim. Então, gente, para esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.